Meu nome é Maria Celeste Palhano Corrêa. Eu sou neta do Leão Leda, filha de Amélia Leda Palhano e Fábio de Almeida Palhano. Eu lendo o livro A Esfinge do Grajaú, do Dante de Abranches, eu fiquei muito emocionada, porque eu lembrei do que a mamãe falava, eu ainda criança, bem novinha, mas ela não falava muito da história dela, que é uma história muito triste, mas algumas coisas ela contava. Então ela falou sobre uma irmã, uma das irmãs se chamava Mundoca. Foi o seguinte, uma fazenda lá no Maranhão, que era do tio Luiz, irmão do Leão, quer dizer, o meu tio-avô, né? Então, nessa ocasião, uma noite, o Leão foi visitar o irmão Luiz. E nessa visita, eles encontraram também com um amigo chamado Rosa Lima, um senhor de 70 anos. E eles estavam lá conversando e tal. Quando a vovó Virgínia, ou eu não sei bem se é ela ou a própria esposa do tio Luiz, né? Ela pediu que a Mundoca, a menina de 13 anos, levasse umas frutas, as frutas características da região lá do Maranhão, para servir as pessoas que estavam no salão. Quando o Rosa Lima viu a tia Mundoca, que era irmã da mamãe, né? Ele ficou encantado e se apaixonou por ela. Então, não sei se foi nesse mesmo dia que ele conversou com o meu avô e pediu a Mundoca em casamento. Antigamente era assim, né? Já pedia direto, né? Pediu em casamento, mas o meu avô falou não, ficou espantado, porque falou, ela é ainda uma criança, ela só tem 13 anos e ele já tinha 70. Ele achou um absurdo aquele casamento. Acontece que a Mundoca estava atrás da porta e ouviu toda a conversa. E quando foi no dia seguinte, ela procurou o pai, que é o vovô Leão, falou, eu quero me casar com o senhor Rosa Lima. Por que ela tomou essa decisão? Porque eles estavam passando por uma dificuldade financeira muito grande, já tinham tomado muitas fazendas, gado, e passando por um problema sério, quando ela descobriu que o Rosa Lima era um homem rico, um fazendeiro, tinha muito gado, e seria uma forma dela ajudar a família a se levantar financeiramente. Então, acabou casando mesmo com ela. E a mamãe contava que tinha muita pena, porque ela, grávida, ficava às vezes, ainda assim com aquele espírito de criança, subindo nas árvores para apanhar frutas, e grávida já com uma barriga enorme, e eles preocupada, a vovó Virgínia pedia as mucamas, desculpa, para ficar embaixo, para ampará-la, caso ela caísse, ela com a barriga já grande. Achei muito interessante isso. Não, vamos passar agora para um fato que foi muito divulgado na época, sobre a infeliz Pepetinha, o título era esse. Houve um acontecimento em Barra do Corda em 1901. A história que eu ouvi várias vezes minha mãe contar, inclusive onde eu estudei o primário na escola salesiana de Nossa Senhora Auxiliadora, em Petrolina, Pernambuco. As freiras falavam muito dessa história, elas conheciam essa história. É o seguinte, foi em Barra do Corda, né? Barra do Corda. Era uma instituição que tinha alunas
internadas, né? Elas estudavam nessa instituição com padres, freiras, e a Perpetinha, se chamava essa menina, ela era Maria Perpétua dos Reis Moreira. Era prima legítima do meu avô, do Leão Leda, né? É sem dúvida uma história que ficou muito presente na memória de muita gente, até dos maranhenses, e até nós fomos saber lá em Petrolina, imagina, lá longe. Foi divulgada essa história. A história foi o seguinte: eles procuravam catequizar os índios, que eram ali, tinha uma quantidade enorme, uma tábua de índios, bem perto de Barra do Corda. Então, eles educavam, né? Eles procuravam internar até os meninos índios para evangelizar. E isso aí, no início eles até aceitaram, mas depois eles começaram a se revoltar. Inclusive tem a passagem do sarampo, que pegou, as meninas pegaram essa doença que infantil, mas que muitas morreram. E as índias então ficaram revoltadas. Aí, bom, então eles tinham programado, as freiras e as alunas, os professores, uma missa numa igreja lá perto. Quando eles se reuniram nessa igreja, eles foram de assalto, eles foram atingidos pela tribo de muitos índios. Houve uma matança cruel, foi uma revolta dos índios, uma coisa horrível. Muitas freiras, acho que quase todas as freiras morreram, muitos padres morreram, muitos professores morreram. E tinha essas meninas, a Maria Perpétua dos Reis Moreira, que é nossa prima, né, que é prima do vovô Leão, ela fazia parte desse grupo de meninas que estudava nessa instituição. Mas, na hora do ataque dos índios, ela e mais duas meninas, eram 3, foram... os índios raptaram, não mataram, mas levaram para a taba deles, né, para a residência deles. E aí, 2 acho que conseguiram fugir. Mas a Maria Perpétua dos Reis Moreira, que chamavam de Perpetinha, essa não. Essa ficou lá com os índios, e é uma história que marcou muito nossa família. Então, naquela época era muito difícil a busca, né, para polícia, essas coisas. Então eles mandavam os vaqueiros procurar nas matas, se conseguiu encontrá-la. Mas dizem que eles chegaram, um dos vaqueiros chegou a encontrar a Perpetinha, mas ela não quis voltar, porque ela já tinha filhinhos já de índios, né? Aí ela não quis voltar para a civilização. E foi encontrado, inscrito nas árvores, em uma das árvores, assim, por aqui passou a infeliz Perpetinha. Muito interessante como esse livro, Esfinge do Grajaú, veio parar na mão da gente, né? A história começa com o tio Tarquínio, que há muito tempo estava sumido, aparece nos anos... era 86, mais ou menos. E então nós descobrimos que a esposa dele tinha falecido e ele veio procurar a gente, ou tia Celeste procurou ele, a gente não lembra bem. E ele tinha em mãos esse livro, As Esfinge do Grajaú, com uma edição capa dura, com uma dedicatória da Condessa Pereira Carneiro, uma dedicatória muito carinhosa,
E a Condessa Pereira Carneiro é filha do Dunst de Abranches. E ela é uma das fundadoras do Jornal do Brasil. Ela fez essa edição dos livros do pai e fez questão de entregar para o tio Tarquínio. Procurou algum descendente, achou o tio Tarquínio e entregou esse livro para ele, né? Então nós começamos a ler, eu e minha irmã, tia Celeste, e a gente ficou muito emocionada lendo, porque realmente quando ele fala da nossa família, do caráter, fala do Leão, fala do Luiz, fala da Mundoca, chega a dar uma emoção na gente, né? Porque a gente sabia dessas histórias, sabia eu sabia que meu bisavô tinha sido assassinado, que era um líder político, um republicano na época da monarquia. Mas a gente não sabia mais nada, porque minha avó não falava. Eu me lembro da minha avó cozinhando, lembro eu indo para a casa dela, eu sempre curiosa de como que ela fazia as comidas, a carne, e eu sempre gulosa, né? E eu cheguei lá e com muita fome, ela falou, minha filha, vai devagar, quando a gente está muito tempo sem comer, e me contou uma história que ocorreu no Maranhão, que ela falava que o pai dela era um homem muito bom, que eles já tiveram uma fazenda com muito gado, que tinha ouro, e que elas aprenderam a ler e escrever, muito novas, que não era comum na época. E ela me contou que chegou uma turma de retirantes, e essa turma chegou esfomeada, e o pai dela mandou matar um boi. E eles estavam com tanta fome que aquela carne estava ainda espumando, eles começaram a comer, e como eles estavam em jejum muitos dias, acabaram muitos deles morrendo por comer aquela carne. Isso me impressionou muito, porque como é que a bondade pode causar a morte de várias pessoas. E ela e as irmãs foram costurar, a mãe, foram costurar as mortalhas dessas pessoas, de crianças, adultos. Então me impressionou muito essa história, né? Isso era só o que ela falava. Não me lembro dela reclamar nenhuma vez ou falar dos terrores e os horrores que hoje a gente sabe que eles viveram, né? E aí eu querendo ver isso tudo, entender a veracidade disso tudo, fui para o Jornal do Brasil, fui para a Biblioteca Nacional, e aí fui procurar nos jornais da época, né? Na época era Jornal do Brasil, acho que tinha o Norte também, e naquelas máquinas, fiquei procurando, a gente não sabia a data certinha, e aí eu chutei uma data, porque depois de procurar, meu olho estava cansado. E eu chutei a data do meu aniversário. E foi incrível, estava lá uma notícia que o promotor de justiça tinha sido o Dunst de Abranches, estava indo para o Grajaú para investigar a morte de uma pessoa onde estava sendo acusado o Leão Leda, né? E aí vem depois esse livro de memórias dele. Hoje eu estava aqui para produzir esse vídeo e tal, e comecei a pesquisar na internet. Achei todas as edições do Jornal do Brasil. E eu estou aqui impressionada porque era como se fosse uma novela. Capítulo 1, o Grajaú, né? Guerra do Grajaú. E aí, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, eu ainda nem li direito, vou olhar direito, mas eu vi que no último que eu olhei ali, no ano de 1901, no último que eu olhei, havia uma denúncia que haviam oferecido R$600 pelo assassinato de Leão Leda. Quer dizer, tinha muita gente a fim de matar ele, né? Ele incomodava. E que tinha uma denúncia no Jornal do Brasil que esse dinheiro teria saído do Tesouro, né?
Então eu vou olhar direito e vou levar essas notícias no encontro. Estamos pessoalmente aí hoje, né? Nessa conversa com o tio Tarquínio, uma coisa que ele contou que também foi muito impressionante, que quando esse padre João fez essa cilada que culminou com a morte do Leão Leda e do filho mais velho, eles queriam eliminar os Ledas e os Moreiras, né? E que as 3 meninas, Leonina, Marica e Amélia, minha avó, que eram umas mocinhas na época, foram presas dentro de uma casa e que eles ameaçaram elas de morte, mas não sei o que foi que aconteceu, elas se ajoelharam e rezaram, elas sempre foram muito religiosas. Não sei o que aconteceu, esses mais bravos saíram, ficou um com elas, que falou, gente, sai, aproveita agora e sai, que eu não quero que aconteça nada de mal com vocês. E esse anjo permitiu, eu tenho muita gratidão por ele, permitiu que a nossa descendência, pelo menos de 3 filhas de Leão Leda, estivessem aqui, né? E minha avó querida que nos deu essa descendência maravilhosa. Muita gratidão a esse anjo. Quando a gente começou a pesquisar sobre a história do Leão Leda, eu me lembrei muito das guerras, né, da Guerra dos Farrapos, mais precisamente. Acho que tinha acabado de passar um seriado na Rede Globo falando sobre a Guerra dos Farrapos. E eu achei muita semelhança, o tipo de briga e de revolta que estava acontecendo lá, com o que eu conhecia da história do Leão Leda. E aí eu fui pesquisar, né, um pouco a história desse século XIX, que é um século bastante tumultuado, né, de muitas ideias fervilhando, e nós temos a mudança de monarquia para a república no final do século, e em menos de um século mudou isso, a abolição da escravatura, e o nosso bisavô, Leão Leda, ele está nesse período, ele nasceu em 1840 e morre em 1909. Ele é um representante desse contexto histórico, né, que o Brasil viveu. Nós tivemos um momento assim, de regência, que foi quando, em 1831, quando Dom Pedro I volta para Portugal e deixa Dom Pedro II menor de idade. Nós tivemos um período de regência enquanto ele é menor de idade. E nesse período, de 1831 a 1840, surgem muitos movimentos separatistas no Brasil. No Sul, a Guerra dos Farrapos, a Sabinada, lá no Pará é a Cabanada, no Maranhão é Balaiada, e tem vários movimentos separatistas. Inclusive no Maranhão houve a República de Pastos Bons, em 1828. E na Paraíba houve uma República da Paraíba, querendo se separar do resto do governo central. Então, assim, a nossa família morava num lugar onde essas ideias republicanas e revolucionárias chegaram. Muitos fugindo da Bahia, das revoltas, foram se esconder nos sertões maranhenses. E assim, para a gente entender um pouquinho também o que é o sertão maranhense e o contexto dessas duas cidades, Barra do Corda e Grajaú, que são as cidades que eles moravam. Né? O Maranhão, ela tinha uma produção de algodão e arroz, que era uma monocultura de exportação, muito ligada aos portugueses. O litoral foi muito colonizado pelos portugueses e muito ligado para fora, muito voltado para a Europa. E numa maneira de ver a produção de ganhar dinheiro a qualquer custo. E o sul, que é o Alto Sertão do Maranhão, é um pouco isolado desse norte, né, do Maranhão, por dificuldades até de acesso, não haviam estradas. O próprio Dulce de Abrantes, quando vai para o sertão,
ele vai de barco, ele vai através do rio e depois ele termina a viagem a cavalo. Então você vê, tinha poucas estradas naquela época. Então, outra coisa também, a formação da população do sul do Maranhão, que eles chamam de Alto Sertão, era mais de pessoas que vinham das outras províncias, da Bahia, de Pernambuco, do Ceará, do Piauí. E era um outro tipo de produção, eles faziam mais a pecuária e produção para o mercado interno. E isso gerava também uma certa solidariedade entre eles, né? Eles vendiam para as províncias que estavam mais próximas a eles, muito mais do que a ligação com a capital do Maranhão. E eles sentiam muito, né, a falta de representatividade no governo do Maranhão. Então, essas brigas todas, né, que a gente sabe, as brigas dos Leda com vários inimigos políticos, muitas vezes, segundo um autor aqui que eu li, que é até um goiano, historiador goiano, que é o Luiz Alberto Ferreira, ele fala que muitas vezes era muito briga por cargos políticos, que todos é uma briga de elite, eram dois partidos, liberal e conservador. Eles brigavam porque um era a favor da monarquia, outro era a favor da república, um era contra a abolição, outro era a favor, mas na verdade são elites políticas e econômicas brigando por poder, né? E como a Ana disse, a nossa família ela tinha uma certa cultura, né? Certo estudo, né? Outra coisa também, lá Grajaú e Barra do Corda são duas cidades que ficam no meio do estado e no meio desses dois centros de negócios, né? A agroexportação e a pecuária. E por ali circulavam mercadorias e ideias. Grajaú foi um centro de expansão do movimento republicano para o Alto Sertão. Ali eles fundaram grêmios literários, né? Clubes republicanos, tem horas que eles falam grêmio, tem horas que falam clubes. E fundaram jornais, né? Faziam reuniões para discutir política e economia. Então era um centro muito fervilhante ali daquele lugar, do estado do Maranhão. E a gente tenta contextualizar essa briga, claro que tinha acirramentos, né? Teve matanças de um lado, matança de outro, tem crimes para um e para outro, mas a impressão que o Duncho de Abranches tem, quando ele é nomeado promotor em 1888 e ele vai para Grajaú, porque estava tendo muitas brigas, a impressão que ele tem dos nossos antepassados, né, o Luiz e o Leão, é a melhor possível. Ele fala de uma família muito bonita, muito unida, né, de pessoas de bem. Então, é isso que eu quero guardar. Quem está certo, quem está errado dessa briga, eu não sei. Eu sei que eu gostei do que ele fala e a gente quer colocar algumas palavras que o Duncho escreveu no livro. E é muito importante esse registro dessa história, porque a história das revoltas, né, tem sido muito pouco estudada, a gente conhece muito pouco nos livros de história, principalmente as histórias do Norte e Nordeste, porque a história é muito mais contada aqui no Sudeste. Outro dia eu vi um filme na TVE falando da Balaiada e que eles fizeram um museu contando essa história. As pessoas que visitam essa cidade, eu não estou me lembrando o nome, tem de um lado o herói que destruiu esse movimento e do outro lado tem esculturas das pessoas que foram os líderes da Revolução. Então por isso é muito importante a gente contar essa história. Toda história tem 2 ou 3 lados e a gente só conhece o lado oficial. Somos todos assim, replicou Luiz Leda, e provém daí, talvez, as nossas desditas. Nestas terras de mestiços e de analfabetos, temos sangue limpo e sabemos ler e escrever,
não dobramos a cerviz à prepotência nem ao latrocínio sanguinário, arvorados em autoridades e chefes políticos. Daí as perseguições atrozes que vamos sofrendo por parte dos que nos querem exterminar. E como em geral não confiamos na justiça, somos forçados a reagir de armas na mão, para defender as nossas propriedades e as nossas próprias vidas.